estamos de volta com o nosso programa Brasil Cristão. Eu convido você a entrar em contato conosco, falar da sua situação. Você tem algum testemunho para dar com relação a esse evangelho aí de caminhar sobre as águas? Você passou por situações difíceis e sentiu que Jesus puxou você pela mão? Claro que eu tenho certeza que sim, porque todos nós vivemos situações difíceis e situações positivas com Jesus, né? Mas antes de nós continuarmos o assunto, que eu tenho aqui hoje a satisfação de receber o Padre Anderson Cardoso, fazia tempo que a gente queria você aqui, né? E a gente vai ver também uma parte muito importante do nosso programa, que é o mural do sócio. Sócio fiel, sócia fiel, vocês que fazem a nossa obra ir para frente. Essa obra de evangelização que já tem quase 40 anos de vida. É tempo, né? Mas é tempo também de continuar a evangelizar. Vamos ver quem está no mural de sócio de hoje. Quem ilustra nosso mural de hoje é Juliana Assis, da cidade de Campinas, São Paulo. Juliana, obrigado por fazer sua generosa contribuição para essa obra de Deus. Que Ele abençoe você e sua família. Juliana Assis, muito obrigada, viu, Juliana, por ser uma sócia fiel desta obra. Você que é aqui da nossa arquidiocese, está pertinho da gente, mas eu notei, padre, uma coisa, é uma jovem, né? É uma jovem que mostra a sua fidelidade a Jesus por meio desta obra, né? Bonito isso. Então, a gente vê que a pessoa já sente o seu coraçãozinho tocado desde muito jovem, é bonito. A igreja isso. é jovem. Então... Deus é jovem, a igreja é jovem, é lindo isso. Eu agradeço a você, viu, Juliana? O seu testemunho, tenho certeza que vai trazer muitos jovens para esta obra que é de Jesus. E nós precisamos sempre de ajuda, né? Nós precisamos de ajuda porque vivemos da providência de Deus e da sua generosidade. Eu quero mostrar o que eu estou usando aqui hoje. Eu gosto muito dessas coisas, né, Padre Anderson? O senhor sabe, o povo de Deus já sabe. Eu gosto muito desses enfeites, dessas coisas. Sabe por quê? Porque além de tudo, além de a gente ficar mais bonito, mais elegante, a gente está evangelizando, porque as pessoas notam isso, viu? Notam essas medalhas, esses modelos de colar, de pulseiras, de anéis, que são também um instrumento de evangelização. Já me perguntaram muitas vezes. É lindo, né? Que Nossa Senhora é, o que é isso, o que é aquilo. Então, esta é a pulseira que vai junto com o terço que você pode adquirir, sobretudo neste mês, com desconto, né? Aí você pode adquirir, usar a pulseira, rezar com esse terço, colocar no seu carro, colocar na sua casa, mas não deixa só penduradinho lá, né? Empoeirando, mas tem que usar todo dia, rezar todo dia. E além de tudo, é um terço de qualidade e bonito, né? Bonito, que você pode dar de presente, você pode também comprar para você. E lembre-se, meu querido, minha querida, cada vez que você adquire um produto nosso aqui, você está nos ajudando a evangelizar. Então, entra aí no nosso shopping católico, acessa e veja quantos produtos você pode adquirir para nos ajudar a evangelizar. Então, tá dado aí o recado, vamos voltar para o nosso assunto, que é de mais interessante hoje. A gente está caminhando sobre as águas. Nós estivemos, né, Padre Anderson, naquele mar da Galileia, Sim. Nessa peregrinação que fizemos em janeiro, num dia de chuva, de frio, de vento. E o barquinho balançava muito. Balançava muito e a gente até lembrou deste evangelho momento, por causa daquele momento que vivemos lá. situação. E nós vemos que Jesus se afastou para rezar antes da tempestade, o que nos ensina também a rezar antes das situações. Mas quando a situação chega, Padre, quando a tempestade chega, nós lembramos até do Dom Bruno Gambarini, que era o nosso
arcebispo aqui de Campinas, e ele dizia sempre o seguinte: muitas vezes passamos por tempestades que parecem ser um fantasma na nossa vida, mas é Deus passando no nosso viver ali, nos nossos dias. Parece que nós estamos vivendo aquele momento que nos tirou o chão, não sabemos para onde ir, parece que é o fim do mundo, né? Mas diante disso, dessa sua colocação muito linda, quando nós estamos assombrados, achando que não tem mais jeito, mas eis que Deus passa e vem até nós. E não é um fantasma. E não é um fantasma, não é um fantasma. Com certeza é algo bom, é algo bom. Porque até mesmo, né, nesses momentos difíceis, a gente leva uma grande lição. A gente cresce muito. Quando a gente pensa que não tem jeito, certa situação, mas eu vejo a mão de Deus que age na nossa vida, a mão de Deus que nos impulsiona e faz com que a gente crie forças para continuar. Então, até mesmo diante dessa tempestade, esses momentos difíceis, nós temos uma lição muito grande. Não é o fantasma que passa, é Deus. E nisso eu aprendo o quanto eu posso lutar, o quanto eu posso dar passos firmes confiando em Jesus, porque eu sei que Ele está comigo, não é o fantasma, mas Ele está comigo, eu posso me agarrar, eu posso confiar e trazer essa lição, uma superação na vida da gente. Nós nos sentimos até mesmo incapazes. É claro que andar sobre as águas não é a nossa condição. Né? A nossa condição é humana, né, nossa condição é humana. Mas, quantas vezes nós nos sentimos incapazes diante das tempestades, dos problemas, dificuldades, quando chega uma enfermidade na família da gente. Uma morte. Pronto, sou incapaz. Mas eu consigo criar forças para poder continuar esta minha missão, a dar passos firmes. E onde eu tiro o porquê da minha vida, e eu coloco a palavrinha como. Né? Nossa Senhora que ela nos ensina isso também. Quando o anjo anunciou a Maria, ela disse, mas como? Quando ela disse como, ela aceitou a presença de Deus. Ela aceitou que Deus poderia realizar grandes coisas. Diferente de nós. Talvez as nossas palavras são os porquês da vida. E quando a gente coloca o porquê isso está acontecendo comigo, por que eu estou passando por essa tempestade, por essa dificuldade, nós não estamos aceitando a presença de Deus. Nós estamos preferindo o fantasma. Mas eis que vem o Senhor. Eis que o Senhor se coloca diante de nós e realiza grandes coisas ao nosso favor. Assim como fez na vida de Maria, que ela disse como, ou seja, ela aceitou. Assim também como Pedro. Pedro, ele não falou, mas por que eu? Por que o Senhor está me chamando? Jesus disse, vem até a mim. E ele foi. E ele tomou a iniciativa de ir, Tomou né? a iniciativa. Ele era impetuoso, né? A Ele gente vê que chamado. Pedro era impetuoso. E às vezes a gente lá na frente condena, né, Pedro? Por que ele negou Jesus depois de tanto que Jesus fez para ele? Mas a nossa atitude também é assim sempre, não é, padre? Mas ele foi, ele caminhou sobre as águas, né? Até mesmo nossos medos. Talvez a negação de Pedro, o medo, tudo aquilo que estava acontecendo, de repente ele vê o companheiro, o amigo, o irmão Jesus, toda aquela história linda que estavam traçando, de repente sendo condenado, sendo perseguido, talvez o seu medo falou mais alto. Mas então, ele teve essa experiência. Ele teve a experiência de caminhar sobre as águas. Ele sempre tomava a palavra, né, adiantando-se aos outros discípulos. E a gente às vezes fala, mas Pedro falava bobagem, fazia... Era turrão, né? Pescador. Mas ele agia, né? Agia. Isso Pedro nos ensina também nesse evangelho, não é? O agir. O agir é... Dar o passo, né? Dar o passo. Sair de si, como eu disse até no bloco anterior. Talvez o barquinho que eu estou vivendo hoje, mesmo sabendo que ele está afundando, está sendo cômodo para a minha vida. Não vou sair dali, Não vou né? sair dali, quietinho. Vou ficar ali quietinho no meu barquinho, mas a partir do momento quando tenho essa palavrinha ousadia, confiar, ir ao encontro, é fazer uma experiência de Deus.
é fazer uma experiência do Senhor que vem ao nosso encontro, nos chama, nos motiva, nos impulsiona. Sempre dá aquele empurrãozinho para nós, né, Rosário? Sempre, sempre. E como dá, né, Até mesmo padre? quando a gente está acomodado ali no barquinho da nossa vida, mas Ele vem. Ele vem. Outra característica que impressiona a gente nesse evangelho, eu não sei se você, meu querido, minha querida, que está aí assistindo, participando com a gente, o senhor padre, a mão de Jesus. A gente vê que quando ele puxa Pedro de lá de baixo, é a mão forte, o braço forte, né? Que a gente lembra até do Salmo, o braço forte de Jesus. Fala um pouquinho desse braço forte, dessa mão de Jesus que nos arranca de lá de baixo. Arranca lá de baixo. É a mão que sempre estará estendida para nós. É a mão que não cansa de ficar estendida. Diante das passagens que Jesus com sua mão tocou, com sua mão ele abençoou, dizendo, vinde a mim, a tua fé te salvou, ele tocou, ele curou, realizou grandes coisas. É esta mão amiga, é a certeza que Jesus, com suas mãos, ele nos puxa desse abismo, talvez que eu esteja vivendo hoje, até você que está nos acompanhando, talvez esteja vivendo esse momento de abismo, está no fundo do poço, não vê saída, não vê uma luz, mas eis que Jesus sempre estará, mesmo quando nós tivermos medo, quando começarmos a afundar como Pedro, porque talvez o medo bateu, perdeu um pouquinho a confiança, mas Jesus estava ali, presente, não arredou o pé. Jesus estava ali junto com os seus discípulos naquela missão e preparado. Chamou, vem a mim. Mas quando Pedro clamou, Senhor, olha eu aqui, estou afundando, salva-me, vem me socorrer, estou precisando. Jesus não perguntou, Jesus não olhou para a condição dele. Não repreendeu, Não repreendeu, ele somente estendeu sua mão. E levantou Pedro e o colocou de volta em pé. E assim nós cristãos que devemos confiar, ter a certeza, o Senhor estende sua mão para nos colocar em pé. A atitude do ressuscitado, a atitude do guerreiro, aquele que se coloca em pé diante dos problemas. Nós não devemos nos curvar diante dos problemas, nós devemos ficar em pé e enfrentar os problemas de frente, porque o nosso Senhor sempre estará ali, com sua mãozinha estendida e nos amparando e mostrando o caminho. Olha, padre, eu quero lembrar você, quero lembrar também o senhor, padre Anderson. Padre Eduardo sempre diz, há quantos anos eu escuto essa frase de impacto na nossa vida. Olha para Jesus, não olha para o problema. Quantas e quantas vezes isso, padre Eduardo, é um lema de vida para ele, para as pessoas e para esta obra. Quantas vezes essa obra esteve a ponto de afundar? Sim. Nós estamos vivendo agora um momento dificílimo, né? Mas o padre Eduardo sempre falou isso. Obrigada, padre Eduardo, por essa sabedoria. Olha para Jesus, não olha para o problema. Olhar para Jesus. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida, é a direção. Ele sempre vai estar ali naquela luz, lá no fundo do túnel, quando tudo parece escuro, sombrio, aquela situação que nós enfrentamos, que nós recordávamos agora, mas ele olhar para Jesus é ter a certeza da vitória, é ter a certeza que ele vai cuidar de tudo, que nossa limitação, Pedro foi limitado, afundou, não era a condição dele, mas a nossa limitação, quando nós olhamos para Jesus, é ele que vai tomar conta de tudo, até mesmo nossas tribulações, né? Como nós temos nosso coração atribulado, diante das inseguranças, incertezas do nosso dia a dia. E às vezes as pessoas pensam assim, o padre Anderson, ele é padre, ele é sacerdote, ele está na televisão, a Maria do Rosário está lá na televisão. Gente, nós temos tantos problemas quanto você tem, não é, padre? E como é verdade, como é verdade. O que me mantém... A gente sente isso, né? O que me mantém diante dessas tempestades é a oração. É a oração, é colocar tudo aos pés de Jesus. Esse fardo pesado da nossa cruz diária é colocar aos pés de Jesus, é colocar tudo diante dele e deixar que ele faça tudo diante do nosso nada. Talvez temos só migalhas, estamos reduzidos ao pó, mas o Senhor
Ele pode pegar do nosso nada, com sua mão estendida, nos reerguer, nos colocar em pé de novo. Então, o meu ministério, enquanto padre, sou um padre jovem, né, bastante coisas que eu faço na paróquia, tem as minhas tempestades. Também tem, né, padre? Chegam para todos elas, para todos nós, chegam essas tempestades. Mas é essa certeza, essa frase é muito linda, né, do padre Eduardo. Não olhe para o problema, olhe para Jesus. Então, é esse o recado que a gente quer dar hoje para você, meu querido, minha querida. O incrível caminho sobre as águas. É incrível. Tem hora que a gente acha que não vai acontecer, que é impossível, mas a gente consegue caminhar. Eu queria lembrar que aquela música, é uma música antiga, mas as músicas não envelhecem. As músicas nunca envelhecem, como a gente, né? Mas aquela que diz assim: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Essas mãos ensanguentadas, né? Essas mãos ressuscitadas que estão sempre ao nosso dispor. Estão esperando por você. A gente vai para um breve intervalo. Dá tempo de ligar ainda, viu? 0 operadora 19 38 71 9620. E nós já voltamos porque hoje nós estamos falando do incrível caminho sobre as águas. Até já. Confira o mural dos sócios deste mês. Você ainda não mandou sua foto? Escolha uma foto especial e mande pra gente. Quem sabe você é o próximo a estar no mural tão especial e querido para nós.